Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião, hoje com Narciso Miranda. E começamos com o turismo, que o Primeiro-Ministro considera ser o motor da economia. Também o aeroporto Francisco Sá Carneiro ganhou o prémio de segundo melhor aeroporto da Europa. Falamos ainda da economia. Todas as operações com cartões bancários vão ser controladas pelo Fisco. Falamos de Tancos e do dossiê que ainda não foi entregue. E terminamos com Bruxelas, que deixa conselhos a Portugal. E precisamente comigo tenho em estúdio Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos precisamente este Espaço Opinião com as declarações de António Costa. Considera o turismo como um dos motores fundamentais da economia, capaz também de arrastar outros setores. É assim neste momento em Portugal, o turismo é de facto um dos grandes motores da economia? É verdade. Eu estou de acordo com essa afirmação proferida pelo Primeiro-Ministro. O turismo foi, nestes últimos anos, o fator decisivo para uma certa estabilidade da nossa economia e até funcionou bem em matéria daquilo que constitui uma grande preocupação nacional, que é a dívida externa. O turismo, para além de ser o motor da economia, é uma alavanca fundamental das economias locais, ou se quiser, das economias regionais. É também um fator dinamizador das nossas cidades. Todos nós sabemos que é um pouco à custa do turismo que as nossas cidades ganharam vida, ganharam dinâmica, ganharam animação. E, portanto, o turismo funciona na recuperação das próprias cidades. Basta, não é São medidas que foram sendo levadas a cabo ao longo dos anos e que, de facto, agora estamos a ver estes resultados. Foi uma grande aposta também no turismo? Não, foi uma grande aposta no investimento na requalificação do espaço público, das nossas cidades, dos nossos equipamentos, obviamente da estratégia do turismo, do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista regional. Não podemos esquecer o papel importante das instituições regionais de turismo, e foi uma aposta das autarquias locais, também muito importante. A aposta da animação das cidades, a aposta, como disse há pouco, da requalificação do espaço público, capaz de fornecer serviços de qualidade a quem nos visita, e obviamente, temos que reconhecer, o turismo low cost desempenha aqui um papel decisivo. Portanto, eu estou de acordo que o turismo deve ser uma aposta continuada, aprofundada, no sentido da qualificação, da prestação de serviços de nível de excelência, de nível superior, para fazermos com que, periodicamente, as notícias surjam para a nossa satisfação, transmitindo uma imagem de qualidade e, sobretudo, uma imagem de simpatia, de qualidade no serviço que prestamos. A nossa mão de obra é uma mão de obra muito apreciada em todo o lado. É muito importante que a nossa mão de obra também seja apreciada em Portugal e, designadamente, por aqueles que nos visitam. O turismo é, de facto, uma alavanca da nossa economia e é uma alavanca das nossas cidades, da promoção das nossas cidades, do ponto de vista turístico, do ponto de vista económico, porque aquece a economia local e também na criação das condições geradoras de emprego. Temos que ter isso em atenção, que é muito importante. O número de desempregados, o índice de desemprego em Portugal baixou também à custa, eu diria sobretudo à custa, do turismo. Narciso Miranda, o que é que Portugal tem para oferecer aos turistas? Qualidade, clima, uma excelente costa marítima, bons equipamentos, muita simpatia e, por que não dizê-lo também, e o nosso sol. Este sol magnífico que é... E uma gastronomia e que deixa... E lá chegar. Dentro dos serviços de qualidade que nós prestamos, unidades hoteleiras, obviamente, nós temos boas unidades hoteleiras, temos bons restaurantes, temos boas esplanadas, mas temos uma gastronomia especial, uma gastronomia apreciada em qualquer parte do mundo. E, portanto, este investimento gastronómico de Portugal é muito importante para cativar cada vez mais pessoas, também por essa razão, também por esse motivo, da nossa cozinha, da nossa gastronomia, do ponto de vista geral.
Narciso Miranda, cada vez mais de norte a sul do país chegam turistas a Portugal. Diariamente, Portugal é invadido por turistas. Narciso Miranda... Nós sentimos isso no dia-a-dia, quando nós visitamos as nossas cidades, quando nós próprios passeamos pelas nossas cidades, quando nós frequentamos os nossos equipamentos. Já peço desculpa, interrompia, mas foi este entusiasmo de dizer que tem razão na afirmação. A Helena está a fazer uma afirmação que qualquer cidadão comum se assente, respira, quando visita as nossas cidades, mesmo as cidades de dimensão média. Porque muitas vezes pensa-se que o turismo só invadiu as grandes metrópoles, as grandes cidades, Lisboa, Porto. Não, as cidades de dimensão média têm hoje um efeito muito positivo também provocado pelo turismo. Braga, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo. Eu estou a falar em algumas do norte, mas posso ir por aí abaixo e percorrer o país e demonstrar que cidades de dimensão média, também... mesmo que não sejam capitais de distrito, por exemplo, a gastronomia de Matosinhos é um fator de atração do nosso turismo e é um fator muito importante para a economia local, para a economia de Matosinhos, mas também para a economia metropolitana. Mas já lá chegamos também a Matosinhos. Falamos primeiro do Porto. De facto, o Porto cada vez mais é uma cidade que atrai turistas. Diariamente há milhares de turistas que visitam o Porto. De facto, é preciso também reinventar aqui as cidades para que, de facto, tenham condições para receber os turistas. E é isso que está a acontecer. Reparem, é verdadeiramente impressionante vermos a evolução da cidade do Porto. A cidade do Porto, há 10, 15 anos, era uma cidade, em determinados períodos da semana, deserta. Era uma semana, ou fim de semana, deserta. À noite, quase deserta. 10, 15 anos depois, nós olhamos para o Porto e vemos uma cidade povoada. Vemos uma cidade com grande animação, com uma impressionante dinâmica. E tudo isto, o fator decisivo foi, de facto, o turismo. E a criação também de grandes infraestruturas, não, e agora claro, refiro-me especificamente a Matosinhos, claro que é o terminal de cruzeiros, exatamente. Que de facto recebe diariamente também vários turistas. Claro que as cidades se foram preparando para estes desafios. Era aquilo que nós chamávamos, há 10, 15 anos, os desafios do futuro. E as cidades, através do seu poder local, foram percebendo essa dinâmica e fizeram grandes investimentos. Repare, foram feitos notáveis investimentos na cidade do Porto. E depois há outras infraestruturas nas cidades envolventes, como disse, o Terminal de Cruzeiros de Matosinhos, que não sendo de Matosinhos, está em Matosinhos. Há pouco falava da gastronomia. Aquilo é uma infraestrutura de dimensão regional e eu até diria dimensão nacional, mas ao estar em Matosinhos, provoca um efeito mais imediato, mais direto em Matosinhos. E a gastronomia e também o turismo religioso e o turismo cultural, o turismo arquitetónico em Matosinhos, são fatores muito importantes de atratividade de turistas e designadamente daquilo que eu chamo os novos turistas, isto é, as pessoas que começaram a vir a Portugal e que depois de virem a primeira vez ficaram a gostar de tal maneira que repetem, vem a segunda, vem a terceira, porque o turismo também tem outro fator, tem um fator de fixação, designadamente empresas, de fixação de pessoas. Repare, hoje há muita gente que escolhe as universidades, por exemplo, do Porto, do Norte, face às características do nosso mar. As pessoas que querem praticar desporto marítimo, o surf e todas as outras atividades envolventes ao surf ou coligadas com o surf são hoje um foco de atração nas nossas cidades e de fixação e na nossa costa de pessoas. Portuguesa. A nossa costa é magnífica, desde o extremo norte até o extremo sul, é uma costa extraordinária, que poucos países podem vangloriar dessas condições. E depois o nosso clima é excelente, repito, a gastronomia, o clima, a costa, o sol, por aí adiante, as são condições, fatores muito estão importantes. reunidas as condições, Exatamente. então, estão que reunidas as fazem condições de para Portugal continuarmos um a país que olhar... atrai turistas. Exatamente, para continuarmos a olhar para o turismo como fator decisivo para a nossa economia do ponto de vista global. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso segundo tema e podemos dizer que também é um tema que está aqui interligado com esta questão que acabávamos então há pouco de falar, o turismo. O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi eleito segundo o melhor da Europa. Narciso Miranda, de facto, há pouco falávamos de infraestruturas, da qualidade das infraestruturas que foram sendo criadas. De facto, aqui o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem um papel fundamental nestes números que há pouco também analisávamos relativamente ao turismo. Tem claramente.
o aeroporto de Francisco Sá Carneiro é uma excelente infraestrutura, de grande dimensão, de muita qualidade e de muita eficácia. E, portanto, o aeroporto de Pedras Luas, o aeroporto de Sá Carneiro, está de parabéns. Mas deixe-me introduzir um outro vertente muito importante, para dizer que também estão de parabéns. É a nossa mão de obra. Os funcionários. Que às vezes nós cá dentro, em Portugal, não sabemos reconhecer o seu mérito, o seu valor. Repare que este prémio é um prémio que resulta de uma avaliação da satisfação dos passageiros. Quer dizer, as pessoas de várias origens que vêm através do aeroporto de Sá Carneiro ou que utilizam o aeroporto de Sá Carneiro para sair, foram ouvidas, deram a sua opinião. E é o somatório dessas opiniões que demonstra este prémio, esta classificação, digamos assim, em termos europeus, que tem a ver com o quê? Com a forma como são atendidos, com os serviços prestados, com o conforto do próprio aeroporto, com o tempo de espera, com a forma simpática como os funcionários atuam, designadamente a cortesia, e também com o estado de qualidade do serviço prestado em toda a infraestrutura, por exemplo, a limpeza, os serviços e equipamentos de apoio, designadamente os sanitários. Parece que não é muito importante, mas que as pessoas apreciam muito, avaliam muito a qualidade do serviço prestado de uma determinada infraestrutura pelos próprios serviços sanitários. E foi em consequência desta avaliação que as pessoas foram fazendo que o aeroporto de Sá Carneiro ocupa este segundo lugar, com relevo também, por exemplo, para um outro aeroporto de Malta e de Moscovo, convém, de facto, salientar este tipo de comparação. Parabéns ao aeroporto de Sá Carneiro, muito bem, mas parabéns a todos os funcionários que prestam serviço no aeroporto de Sá Carneiro, porque eles merecem este reconhecimento público da minha parte. Como é que o Norte e o Porto devem encarar este galardão ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro? Repare, eu vou salientar uma mensagem que é recorrente. E o país também? Sim, o país também. Isto é um motivo de prestígio para o país, obviamente. Mas vou recordar uma frase que sistematicamente era transmitida pelo Presidente da Câmara do Porto, pelo Rui Moreira, que sempre se referiu desde o início, ainda se calhar nem sequer lhe passava para a cabeça ser candidato à Câmara do Porto, está pelo menos 10 anos que eu ouço este discurso, na aposta nestas infraestruturas decisivas que são de dimensão nacional, importantíssimas do ponto de vista nacional, mas que estão aqui, no Norte, aqui na área metropolitana do Porto. Em primeiro lugar, nós precisamos de um grande aeroporto, de um aeroporto com categoria internacional, dizia o Rui Moreira. Já temos esse aeroporto. Nós precisamos, há mais de 10 anos, que naturalmente este aeroporto tem mais de 10 anos, nós precisamos de olhar mais atentamente para a nossa infraestrutura portuária, para o nosso porto comercial, Porto de Leixões, para o nosso porto de pesca. E nós precisamos de avançar com as plataformas logísticas e depois interligar isto tudo com uma rede de vias de comunicação eficientes. E nesta matéria, eu acho que nós estamos bem servidos. Temos uma dimensão de qualidade, de nível superior, que faz competição com qualquer rede deste tipo de infraestruturas de nível europeu, como demonstra o resultado deste inquérito feito. Portanto, temos que manifestar a nossa satisfação e temos que transmitir um motivo de orgulho por isto acontecer em infraestruturas de dimensão nacional, portuguesas, que neste caso, mais orgulho ainda, estão no Norte, porque o Norte também tem este papel importante, designadamente na economia, designadamente nas exportações, designadamente no turismo. É também o motor da economia no Porto e no Norte. Fundamental. Narciso Miranda, há pouco falávamos precisamente de turismo e o aeroporto de Francisco Sá Carneiro tem ligações diretas a 72 cidades. O que é muito importante. E depois de uma pequena polémica que surgiu aqui há pouco tempo, designadamente com o problema de privilegiar-se ou não se privilegiar outros aeroportos, designadamente Lisboa e Faro, aqui temos a resposta adequada que o aeroporto do Porto, o aeroporto do Norte, o aeroporto de Sá Carneiro, tem todas as condições para entrar na rede de uma competição sustentada ao nível de exigência com qualquer outra cidade metropolitana ou com qualquer outra metrópole da Europa. E, portanto, isso convém salientá-lo, convém afirmá-lo e é muito importante
que o aeroporto de Sá Carneiro seja cada vez mais utilizado em diferentes rotas, em diferentes ligações, e se pudermos ainda aumentar mais do que essas, já mais de que 7 dezenas de cidades, tanto melhor. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de economia. Todas as operações com cartões bancários vão ser controladas pelo Fisco. Narciso Miranda, que leitura podemos fazer então desta É que o controle é cada vez notícia? mais apertado. E eu acho que a única leitura que temos de fazer é o que é que falta controlar. Diria o que é que falta ao Fisco ter acesso e fazer controle. Uma nota apenas, cartões virtuais e de refeição entram agora também, digamos assim, neste controle por parte do Fisco. Entra tudo nesse controle, entre os cartões virtuais, os pré-pagos, incluindo os cartões de refeição, que são tão utilizados por tanta gente, entra tudo neste controle, e a afirmação que eu continuo a fazer é que cada vez mais somos controlados. Cada vez mais o cidadão é avaliado, observado em todos os passos que dá. E tudo aquilo que tem a ver com o fisco, tudo aquilo que tem a ver controlar a fuga ao fisco, e tudo aquilo que tem a ver e buscar mais receita para as receitas do Orçamento de Estado, são cada vez mais fiscalizados e cada vez menos já possibilidades de fuga. Narciso Miranda, levanta-se aqui outra questão, que é a questão do direito à privacidade dos cidadãos. Isso não sei se ainda existe. Eu acho que isso que já está muito esvaziado de tal maneira. Nós somos controlados por todo lado. Nós entramos em qualquer lado, há sempre uma câmarazinha a filmar-nos. Entramos num bar, num snack bar, num restaurante, num aeroporto, numa estação de comboio. Isso é o resultado da evolução das novas tecnologias, mas também de uma coisa muito importante. Convém ver os aspectos positivos e não só os negativos em matéria da privacidade dos cidadãos. Cada vez mais isso é necessário para garantir maior segurança, mais segurança aos cidadãos. Porque é através também desse sistema que os níveis de segurança vão aumentando. Mas que somos controlados, somos, nas autoestradas, nas vias verdes, nos telefones. Toda a gente sabe que qualquer chamada que cada cidadão faça é facilmente detectável o ponto do mundo onde se encontra e o ponto do mundo onde fez, por exemplo, essa chamada, ou onde passou nessa autoestrada, etc, etc. Portanto, agora também aqui os cartões a serem profundamente controlados. Somos profundamente controlados a todos os níveis e por todos os meios. Aliás, permita-me até que lhe diga uma coisa, basta ver as questões das investigações que são feitas sobretudo a esse nível, as escutas, o controle que se faz por esta ou por aquela razão, etc, etc. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de Tancos, falamos do Ministro da Defesa, José Zarido Lopes, que falhou então a entrega do dossiê sobre Tancos. Eu acho que falhou tudo. Não estou a ser drástico, porque recordo muito bem das afirmações de baixos titulares de cargos políticos, de cargos de órgãos de soberania, a afirmação do Ministro, do Primeiro-Ministro, várias afirmações do Parlamento, afirmações do Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, todos sintonizados num fio condutor, numa linha de orientação. É que a culpa não vai morrer solteira, desta vez é preciso levar até às últimas consequências, esclarecer o que há a esclarecer. É fundamental este dossiê? Eu acho que é fundamental. E muito mais fundamental é que saiba o que se passou. A verdade é que foram estabelecidos times e disseram até ao fim de fevereiro temos aqui as conclusões. O problema não é chegamos ao dia 28 e não termos conclusões. O problema é que ficou tudo em silêncio. Está tudo calado. E, mais uma vez, é a comunicação social que levanta o problema. Eu acho que o Presidente da República está a fazer um trabalho excelente. Mas o próprio Presidente da República falhou. Porque já passaram esses dias todos e há um compromisso que ele fez, e um ritmo, e mais, há um ritmo que foi o Presidente da República que estabeleceu o ritmo, que impôs regras, que estabeleceu prazos, e portanto... Disse também que ressalvou a importância que tinha, de facto, esta investigação a Tancos e apurar, de facto, tudo aquilo que aconteceu. Exatamente, um dia destes, portanto, teremos uma palavra do Presidente da República a perguntar porque é que está a falhar e quanto tempo falta para que se possa dizer que não falhou. Agora, o que eu acho que não sei se é muito positivo isso acontecer a reboque
do sucesso, do mérito de um órgão de comunicação social que levantou o problema. Que levanta aqui esta questão. E ao levantar esta questão, faz com que quem vier falar agora a seguir, sobretudo qualquer membro de qualquer órgão de soberania, seja o Ministro, seja o Primeiro-Ministro, seja alguém do Parlamento, seja o Presidente da República, já venha a reboque. E eu não sei se isto é bom. Por isso é que depois, como eu dizia da última vez que estive cá, acontecem fenómenos populistas por essa Europa fora. Às vezes esses fenómenos são provocados por estas falhas, mas esperemos que não passe muito mais tempo sem um esclarecimento devido a que todos temos direito sobre aquilo que se passou em Tancos. Muito bem, passamos agora então para o nosso último tema. Falamos de Bruxelas. Bruxelas considera que Portugal deve ser mais audaz na utilização dos financiamentos. Consideram que Portugal usou muito bem as subvenções, mas não usou qualquer outro instrumento até agora no investimento nos transportes. Ora, eu não posso estar mais de acordo. É exatamente a esse nível que nós temos um déficit significativo. Repare, nós não precisamos sair aqui do local onde nos encontramos, da sede da nossa televisão, da RTV, aqui na área metropolitana do Porto. A infraestrutura do metro do Porto, que é uma infraestrutura muito importante de mobilidade, de transportes, está parada há anos. Apareceu agora um sinalzinho no Orçamento de Estado deste ano. Mas desde o início do governo de José Sócrates, e depois tivemos 4, 6 anos de governo de José Sócrates, mais 4 anos de governo de Passos Coelho. É uma década. E mesmo agora com este governo já passam 2, é mais de uma década em que não há investimento do metro do Porto. E há linhas que são fundamentais. A linha, por exemplo, que liga a Senhora da Hora ao Centro Universitário do Hospital São João, que fecha aquele circuito extremamente importante, a linha que prolongará Matosinhos e que fecha com a linha do aeroporto de Sá Carneiro. Ora cá estou eu a falar novamente no aeroporto de Sá Carneiro, ora cá estou eu a falar da importância desta ligação para o turismo, que falámos há um bocadinho, e para a importância do aeroporto de Sá Carneiro como aeroporto de grande prestígio e grande dimensão a nível europeu e a nível mundial. É preciso completar, fechar esta linha e depois prolongar esta linha aeroporto de Sá Carneiro, Matosinhos, Matosinhos Sul, até ao Campo Alegre, que é a mesma coisa que dizer Centro Universitário, segundo Polo Universitário do Porto e coração da cidade do Porto. Lembro, por exemplo... Preencher também aqui atos regionais. Para não falar, exatamente, para não falar só na região, na área metropolitana do Porto, na região norte da área metropolitana do Porto, por exemplo, a ligação de Sines, como o nosso porto mais importante de águas profundas, porque há navios de determinada dimensão que em Portugal só podem entrar no Porto de Sines. Ora, esta infraestrutura portuária é tão importante, é uma janela virada para a Europa, que se torna fundamental a ligação do Porto de Sines para o centro da Europa, quer seja por via rodoviária, quer seja por via ferroviária. Para terminar dizendo, não posso estar mais de acordo com esta nota da Europa, dizendo que nós devíamos ser mais audazes. Devíamos, sim senhor, por exemplo, no investimento da ferrovia. Nós praticamente não investimos na ferrovia. Começou esta semana, de facto, aqui a verificar-se que, por exemplo, a ligação entre Elvas, de facto, vai ser alargada, foi lançada agora? Sim, está a falar em Elvas-Évora, mas não chega. É verdade que foi lançado, mas é muito pouco. Mas até 2020 porque depois é preciso ligar, mais. Ligar para a Espanha e é preciso trazer a linha, prolongar a linha até Sines. É preciso muito mais investimento na formulação da nossa ferrovia. É preciso modernizar a nossa ferrovia. Repito, é preciso modernizar o pouco que temos dos investimentos que foram feitos ao longo dos tempos na ferrovia. A ferrovia é muito importante, é um meio de transporte. Eu acho que os meios mais importantes é a via marítima, onde fizemos investimentos significativos, e a ferrovia. Na ferrovia, eu acho que Portugal é dos países que menos tem investido nas últimas décadas. Eu não estou a falar nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu vou meio século. Nós praticamente não investimos na nossa ferrovia e temos que começar a investir no comboio. É muito importante porque é um transporte seguro,
porque é um transporte, do ponto de vista ambiental, fundamental, transporte de mercadorias e transporte de pessoas, obviamente, muito importante. E temos que sair das pequenas coisas. Por exemplo, há pouco tempo foi apresentada no Parlamento uma recomendação para reativar a linha de Leixões. Se calhar é muito importante, mas olhar para a linha de Leixões isoladamente não resolve nenhum problema daqueles que estamos aqui a falar e daqueles que fazem parte desta nota, desta recomendação, que é uma crítica construtiva da Europa. Quando diz que nós devemos ser mais audazes, sim, claro que temos de ser mais audazes. Eu acho que este governo devia ser mais audaz no investimento público. Já estou a falar do ponto de vista global. Não aliás, apenas nos transportes, mas no setor. Sobretudo nos transportes, mas em todo o investimento público, como motor da economia, como gerador de emprego. E eu fico às vezes um bocado incomodado como é que é incomodativo um certo silêncio da esquerda mais radical. Este silêncio do PCP e do Bloco de Esquerda, que durante os últimos anos nós ouvimos sistematicamente a dizerem há pouco investimento público, estes governos de direita ou do PS, que alguns chamam também de direita, mas que não é, investe pouco e agora estão calados há 2 anos, praticamente não falam. Não, eles falam, mas falam timidamente. Muito bem. Terminamos então o nosso Espaço Opinião hoje com Bruxelas. Narciso Miranda, muito obrigada. Voltamos muito obrigado. Foi um prazer estar aqui obrigada. Consigo e estar com os nossos ouvintes lá em casa, que é para eles que estamos aqui. Muito obrigada. Foram os temas em análise. Hoje eu regresso amanhã.